Ai, Bru, tem um batom que eu amo, mas ele tá vencido. Eu posso usar? Ai, Carol, que pergunta. Eu diria assim, poder como pessoa, você pode usar o que você quiser. Mas quando a gente pensa que aquele prazo que tá ali não é por acaso, tem uma razão, eu diria que o melhor seria não utilizar. Porque você fez testes para que você possa utilizar aquele produto por aquele tempo específico, né? Aquele prazo diz alguma coisa, que depois de passado ele, você já não pode garantir que o produto vai ser o mesmo. Então... Hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece chato, mas ele é fundamental para saber se o seu cosmético vai te deixar mais linda ou vai acabar com a sua pele. Regulatório. Calma, não sai daí. Eu garanto que o episódio de hoje tá muito interessante, porque a gente vai falar sobre, assim, ingredientes importantes ou não. O que a gente precisa saber do cosmético para usar, o que pode, o que não pode, sabe assim? Eu acho que tem coisas muito legais. E para falar sobre isso, eu chamei a Bruna Furlan, que é especialista em assuntos regulatórios. Bru, obrigada por ter vindo. Imagina, obrigada a você, Carol, pelo convite. Um prazer estar aqui com todo mundo. E bora falar de regulatórios. Não falar isso, vamos falar sobre beleza, entendeu? Regulatório, assim, tá é uma palavra que tá aqui. Mas assim, vamos falar sobre beleza e cosmético, que é muito mais gostoso. Com certeza. Ô, Bru, você estava me falando, então, sobre validade, né? Que a gente começou o episódio falando. Então, quer dizer que existem testes que as marcas fazem para saber quanto que um produto vai durar, é isso? Sim, exatamente. Você tem que fazer um teste que é chamado de teste de estabilidade, onde você mede alguns parâmetros e aí você vê quanto tempo o seu produto aguenta dentro daqueles parâmetros. Tá. Então, passado aquele prazo, que geralmente, eu acho que para cosméticos são 6 meses, 9 meses, significa que passado aquele prazo, alguns atributos já não correspondem mais ao que deveriam ser. Tá. Então... Mas, por exemplo, atributos do produto em si ou do que ele faz na nossa pele, entendeu? Porque eu percebo que, tudo bem, tô aqui usando um cosmético vencido. Imagina que eu faço isso, né? Mas tudo bem. Aí, sei lá, ele tinha uma corzinha assim, agora ele tá com uma corzinha um pouco mais escura, mas na minha pele, sei lá, ele não tá fazendo nada de diferente. Ele continua sendo bom pra minha pele. A única coisa que eu vi que mudou foi mesmo o aspecto dele. Quando esses testes são feitos, é levado em consideração o aspecto do produto ou alguma coisa pode fazer mal para nossa pele? É levado em consideração tudo. Então, por exemplo, além do aspecto, você pode ter os atributos microbiológicos. Tá. Então, são uma série de testes, e aí se um deles sai fora daquele parâmetro, aí já é caracterizado que ele não atende àqueles parâmetros, Entendi. Então é melhor você não consumir. Mas como você disse, pode ser que não faça nada, pode ser que cause uma alergia, mas tem um motivo para estar ali. E também acho que é um respaldo para os fabricantes, né? Que garantem que naquele período o produto deles atende o que tem que ser atendido, né? O que de pior pode acontecer, assim, na minha pele quando eu passo um cosmético? Acho que são as reações mesmo, as reações alérgicas. Se você pode ter uma dermatite, alguma coisa nesse sentido. Tá. Quando você não se dá bem com aquele componente, né? Com a composição. E isso não acontece só com o cosmético vencido, né? Pode ser com qualquer cosmético. Pode ser com qualquer cosmético, sim. Tá. E agora me fala o que é o regulatório. Bom, regulatório, de uma maneira bem simples, nada mais é do que um conjunto de regras, de leis. Então, existem legislações que precisam ser seguidas, e aí não só por cosméticos, mas por medicamentos, alimentos, antes de você poder ter um produto no mercado. Então, você precisa cumprir algumas regras, né? É importante. E segundo a legislação brasileira, o que é um cosmético? Um cosmético, de uma maneira também bem simples, ele é um produto que ele pode ser de origem sintética ou natural, e ele é exclusivamente de uso externo, com finalidades não terapêuticas. Então, é totalmente finalidade estética. Ele vai limpar, ele vai manter em bom estado, ele vai perfumar a pele. Então, ele não pode ter uma ação terapêutica. Então, quer dizer que, assim, aquelas gominhas ou vitamina que a gente toma, ou, sei lá, colágeno, às vezes, que a gente toma, né, por comprimido, assim, não é considerado cosmético?
Pela legislação, não. Tá. Eles até podem ter um apelo cosmético, mas na hora que você vai notificar ou registrar a Anvisa, esses produtos são caracterizados alimentos. E aí, por não ter essa ação externa, Tá. né, na pele, ele acaba entrando no corpo. Uhum. E aí, às vezes, por exemplo, a gente pode usar alguns medicamentos como cosméticos. Como, por exemplo, eu confesso que eu já testei isso. Passar hipogloss, por exemplo, embaixo na olheira. Isso, a gente pode considerar, então, aquele produto como um cosmético também, ou ele é um medicamento? Entendeu? Entendi. São duas coisas diferentes. Então, a gente tem a classificação perante a Anvisa. Então, e aí, independente do uso do produto, assim, o que vai definir a substância presente no produto, como você definiu ele, você vai lá e notifica a Anvisa ou registra a Anvisa. Agora, pode ser que um medicamento, além dessa ação terapêutica, ele também possa ter uma ação cosmética. Mas para a Anvisa, você sempre vai seguir a regra mais restrita. Entendi. Né? Independente dos outros usos. E aí tem muito uso também que a gente sabe que não está necessariamente na bula, mas que a gente acaba fazendo uso off-label, que a gente diz. Mas para a Anvisa sempre vai para o mais restrito. Tá. Composição mais restrita. E quando a gente compra um cosmético, o que é importante a gente observar no rótulo? Eu acho que é muito importante você ver a parte dos dizeres legais da empresa, porque é uma certeza que você tem que aquele cosmético, ele passou pelo processo legal, que a Anvisa conhece aquele produto, que ele tem uma autorização de funcionamento. Eu acho bem interessante ele ter um SAC, um sistema de atendimento ao consumidor, porque aí é um lugar que, se você tiver algum problema, você pode contactar a empresa. Até mesmo uma reação adversa, um evento adverso, é importante que a empresa tenha e saiba o que está acontecendo. Acho que eu diria que o prazo de validade, lote, que é uma maneira também de dizer que você tem um controle daquela produção. E como o consumidor sabe que o produto está regularizado ou não? Pelos dizeres legais. Então, para uma empresa funcionar, ela precisa ter a licença de funcionamento, ela precisa ter o CNPJ, autorização de funcionamento, e esses dados são dados que vão estar presentes na rotulagem. Tá. Então, você pode, através do rótulo, verificar essa informação, mas você também pode entrar no site da Anvisa e colocar o nome do produto, o nome da empresa. Pela Anvisa, você também consegue saber se está regularizado ou não. Tá, e aí a gente trouxe aqui 2 produtos, né? Um que tem a embalagem. Sim, esse aqui é um batom. Essa embalagem a gente chama de embalagem secundária. É que nesse caso... É aquela embalagem que quando a gente compra é o papelãozinho ali, né? A embalagem externa. Embalagem externa. E aí, é que aqui é um batom, mas aqui seria embalagem primária, que a gente chama. Que é esse daqui, né? Que eu trouxe daí. Também uma embalagem primária, que é basicamente um lip injection. Todo mundo sabe qual é essa marca, né? Mas é importada, e aí a bula tá aqui, é isso? Tudo que tá escrito na bula não seria grudado? a bula, mas seria a rotulagem. Então, modo de uso, cuidado de conservação, os dizeres legais da empresa, os ingredientes. Isso aqui é uma curiosidade bem legal. Existe uma nomenclatura específica para os ingredientes de cosméticos. Então, se você estiver em qualquer país, no mundo inteiro, os ingredientes vão estar escritos da mesma maneira. Ah, é por isso que a gente vê o aqua no seu Exato. Eles chamam de INCI. Agora já existe uma legislação aqui no Brasil dizendo que você pode colocar em português e entre parênteses essa nomenclatura. Tá. Mas o legal disso é que aí você sabe a composição do produto independente do país que você esteja. E uma bula em português e na nomenclatura mundial, aí vai ficar gigante, né? Aí não dá, né? Mas, sim, isso é uma curiosidade bem legal. Isso é legal. Mas se você mesmo. olhar, acredito que aí esteja nessa nomenclatura INCI, devem ter os dados do fabricante aí também. Prazo de validade. Sabe o que me dá um ódio, às vezes, nesse pequenininho? Tipo, validade, vídeo embalagem. E aí já joguei a embalagem fora. Isso acontece muito, né? Então. Sim. Aí eu vou na sorte mesmo. Aí, geralmente eu diria que são 6 meses. A maioria dos cosméticos que eu vejo, a validade é de 6 meses. Até aqueles que, sei lá, um creme super caro pro rosto, pra fazer skincare, a maioria são 6 meses. Sim. Porque você abre muito, né? Tem muito contato, acho que a contaminação microbiana, daí é um pouco... E toda marca precisa de registro para vender algum cosmético? Toda marca. Eu não diria registro, mas eu diria que uma comunicação para a Anvisa.
Os cosméticos, eles são divididos em 2 grupos. Cosméticos de grau 1 e cosméticos de grau 2. Tudo que for classificado grau 1, tentar exemplificar. Então, você tem uma pasta de dente. Uma pasta de dente é um cosmético grau 1. Agora, se ela é uma pasta de dente com uma ação clareadora, com uma ação anti-tártaro, aí ela já passa a ser um cosmético grau 2, porque ele é um produto com uma apelação. Tá. E aí que tá a diferença. Se ele é grau 1, é uma notificação para a Anvisa. Se ele é grau 2, você tem que registrar na Anvisa. Então, eu diria que, de alguma maneira, uma comunicação você tem que fazer. Seja uma notificação pré-comercialização, ou seja um registro para aguardar a aprovação. Tá. E aí, a marca comercializa sem fazer essa notificação para a Anvisa. O que pode acontecer com ela, se a Anvisa descobre? Ou se alguém tem algum tipo de problema, assim? Sim, ela vai ser penalizada, vai pagar multa, vai ter que retirar o produto do mercado. Tem uma série de questões que não são legais. Que ela vai ter que... Ela vai ser punida, né? Com certeza. Então, por exemplo, quero ter aqui uma marca de sabonete, vi como fazer na internet um sabonete, acho que vou fazer gostoso ali, um cheirinho bom, acho que vou deixar a pele bem saudável, com um monte de manteiga, sabe assim? Vou fazer isso na cozinha da minha casa. Eu posso fazer isso e comercializar? Porque para mim eu posso, né? Mas eu posso comercializar esse tipo de produto? Então, você pode, desde que você atenda a todos os requisitos da legislação brasileira, né? E isso é mesmo por uma questão do consumidor. Você tem que garantir que aquele produto é seguro para o uso. E para fazer esse registro demora? Não demora. Não tem demorado muito. Faz um tempo que eu não faço um registro de cosmético, mas eu acredito que não esteja demorando muito, não. É muito caro? Também não é muito caro. Então é o bem tipo possível. de registro, o preço que você paga depende do tamanho da sua empresa. Então, se a gente falar assim, uma L'Oréal, por exemplo, é uma empresa de grande porte, ela vai pagar mais caro do que uma empresa menor que acabou de ser, não sei. Você acabou uma de empresa criar, de sabonete, você, aqui é a minha empresa, Ana Sabonete. Exatamente. E qual é o maior erro que as marcas mais novas, assim, cometem? Eu acho que talvez não prestar atenção às informações de rotulagem que precisam ser colocadas, todo esse procedimento legal. Então, você precisa realmente ir no site da Anvisa, entender tudo que você precisa fazer para comercializar um cosmético. Né? Garantir que você coloque a validade, o lote, a nomenclatura e INC dos ingredientes. Todos os requisitos estão ali. Tá. E agora falando sobre ingredientes, assim, se você fosse pensar em algum ingrediente que é perigoso para a pele. Eu vou fazer essa pergunta em 2, tá? Eu queria, um ingrediente que é perigoso para nossa pele, que é mais natural, assim, sabe? Sei lá, por exemplo, óleo de coco, óleo de alguma coisa, algum ingrediente, assim, que você lembre que é perigoso. E das grandes indústrias, assim, o que você não recomenda que tenha em um cosmético? A própria Anvisa, ela tem várias listas com substâncias que são proibidas ou restritas ao uso em produtos cosméticos, né? Então, tem muitas substâncias que realmente não podem ser utilizadas, principalmente, por exemplo, cosméticos para criança. Não é qualquer tipo de substância que pode estar presente ali. Então, é difícil eu falar um específico, porque existem várias listas com restrições, até com corantes, não só a substância em si, mas vários tipos de ingredientes naquela composição, que alguns podem com um limite, outros não podem. Eu tava aqui pensando... não, é melhor a gente depois buscar nessas listas. É melhor a gente ir lá dar uma olhada na lista. Porque tem bastante coisa. Sim. E aí, se a gente quiser olhar essa lista, eu consigo acessar por algum site? Pelo site da Anvisa também. A Anvisa tem dentro do site dela uma página que chama Anvisa Legis, que você consegue encontrar todas as legislações vigentes, não vigentes, que a Anvisa publica. Então, é bem simples. Você entra lá, escreve cosméticos, você consegue encontrar essas informações. Super fácil. Sim. E aí, eu sou uma influenciadora e uma marca veio para mim e para me pedir para fazer alguma publi, enfim, para divulgar ali o meu produto. Divulguei e depois descobri que o cosmético é irregular. O influenciador, ele pode ser responsabilizado por isso? Eu entendo que sim, de alguma maneira sim. Porque, primeiro, que ele não foi checar se aquele produto cumpria com as regras ou não.
E depois, se você tem uma pessoa que tem alguma reação alérgica, algum problema mais grave, de alguma maneira ele foi influenciado por aquela pessoa, né? Então, eu acredito que sim, caberiam aí algumas ações para esse influenciador. E existe legislação específica para produtos que são naturais ou veganos? Ou não? Todos seguem a mesma? Hoje, para a Anvisa, se é cosmético, segue a mesma legislação. Não tem diferença em ser vegano, natural, sintético, todos devem seguir as mesmas regras. E a gente vê muito aquele negócio de dermatologicamente testado, né? Sim. Nossa, acho que quase todos os cosméticos vêm lá dermatologicamente testado. Por que esse termo é tão importante ali? Esse é um teste bem importante, principalmente para a segurança do produto, porque é um teste que você faz utilizando dermatologistas, então dermatologistas aplicam o produto na pele das pessoas que estão naquele estudo, e aí você consegue verificar se aquele produto tem muito alergeno, se ele causa muita reação, pouca reação. Então, é um teste bem importante para garantir que aquele produto ele é seguro e que ele pode ser utilizado no maior número de peles possíveis, vamos dizer assim. Eu tava pensando, tipo, eu acho que eu já vi isso até em shampoo. Aí mas por que tava dermatologicamente testado? Mas vai no couro cabeludo, né? Exato, então, exatamente. É super importante, porque muita gente tem alergia, né? Tem, a gente acha que não, mas tem, viu? Muitas substâncias que causam, né, alergia hoje em dia. E sobre testes em animais, que eu acho que também é uma coisa que pega muito, né? A gente vê muito teste em animal, sei lá, 10, 15 anos atrás, sendo ok, todas as empresas quase fazendo testes em animais, e aí essa pauta tá um pouco mais complicada, graças a Deus, né? Porque coitado dos bichinhos. Não, e não faz muito sentido, né? Assim, então, me conta, não faz sentido? Em 2023 foi publicada uma legislação proibindo a utilização de animais em testes, o que faz todo sentido. Isso principalmente para aquelas substâncias já conhecidas. Então, porque a maioria dos cosméticos, tem muitos cosméticos iguais, só mudam a marca. Então, não faz sentido você ficar utilizando animais para testar um produto. Então, desde 2023 é proibido. E agora, se a gente estiver falando de uma substância muito nova, você até pode utilizar alguns animais, mas antes você tem que tentar fazer esses testes de alguma maneira alternativa, que não seja através de animais. Tá, entendi. Então, eu acho que o cerco tá ficando mais fechado mesmo. O que faz sentido. Bom, né? Sim. É bom. Acho que não tem por que utilizar os animais, né? Ô, Bru, agora você falou uma coisa dos cosméticos, várias marcas terem cosméticos meio que com o mesmo ingrediente, assim, os mesmos ingredientes, né? Porque a gente sabe que é muito difícil quando uma marca, ela terceiriza a produção do produto, de alguns produtos, enfim, a fábrica ali que vai fazer isso, ela também fabrica para mais um monte de marcas. Como que a Anvisa tem alguma coisa de tipo, olha, você não pode fazer a mesma receitinha do seu amigo aqui ou não? Não. Se uma marca quiser copiar exatamente a outra, pode. Por registro pode. Eu acho que talvez por uma lei de patente, se você patentear aquela formulação, por essa outra área jurídica, talvez você não possa copiar. Mas pelo registro em si... Pode. Pode. Aí não é a Anvisa que olha marca, isso. Não, aí seria acho que mais uma questão jurídica mesmo, de patentes. Tá. Essa parte de patenteamento mesmo. E esse negócio de ter algum ingrediente que seja muito específico, assim, só determinada marca que tem. Ela, então, patenteia isso. Provavelmente é patenteada. E só ela pode usar. Utilizar. Mesmo que ela esteja fabricando isso em uma fábrica que fabrica para outras... Sim. Porque daí você tem todos os contratos e acordos e tudo mais. Tá. Você é protegido por lei, né? Só você Mas pode é muito utilizar. mais difícil uma marca conseguir todas as liberações quando tem esse ingrediente tão específico ou não. Como assim? Ela precisa provar muito mais coisa para a Anvisa? Não. É meio que igual a todos os outros. Não, do ponto de vista de registro, você tem lá um checklist com os documentos, você tem que mandar aquela documentação. Entendi. É aquilo que você manda. Entendi. Daí é a mesma coisa para todas as empresas. Entendi. Ô, Bru, e tem produtos ilegais, assim, no mercado? Ai, pior que tem, Carol. E ainda tem bastante, eu acho, no Brasil. Que nem você falou, muita gente que comercializa dentro de casa e vende para fazer uma renda.
A gente tem muitos centros estéticos, locais É, assim. que fazem aquele negócio de, tipo, 10 sessões por R$200, sei lá, umas coisas meio absurdas, né? Não, tem, né? Em todo lugar. É. Então, a Anvisa tem um sistema de vigilância, mas é difícil porque o Brasil é muito grande, né? Então, a gente tem... infelizmente, ainda tem bastante locais com produtos irregulares. Mas a Anvisa, ela fiscaliza, por exemplo, o Instagram também? Pra, tipo, falar, não é possível que essa clínica esteja vendendo isso a esse preço. Eu não esteja diria... comercializando isso. Eu vou mandar pro meu chefe, pra ele notificar. Eu não diria que ela fiscaliza o Instagram, mas, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia pra Anvisa. Então, se você tá ali, você viu uma irregularidade, você pode se conectar com a Anvisa e mandar informação. Falar, acho que isso aqui tá estranho. É mesmo? Como que eu mando? Pelo site da Anvisa. Eu acho que tem um canal que você pode fazer denúncias. Sim, você pode fazer denúncias pra Anvisa. E a Anvisa também conta com a ajuda das vigilâncias sanitárias locais, né? Tá. Então, cada estado, cada município tem sua vigilância sanitária, que de alguma maneira ajuda a verificar que todos os ambientes estão aí legalizados. Sim. Contam com autorização e licença de funcionamento. Agora a gente vai para a parte de mitos e verdades. Bora. Vamos falar sobre mitos e verdades da cosmética. O primeiro que eu anotei aqui é: se o produto é natural, ele não precisa de registro na Anvisa. Mito ou verdade? É mito. Esse vocês já sabiam responder. Essa sim, a gente já falou, né? Uhum. Mas sim, não importa se ele é vegetal, natural, sintético. Todos os produtos, se você quer seguir, ter um produto cosmético no mercado, você precisa ir lá na Anvisa e seguir as regras da agência. Cosmético natural... Não, quer dizer... Cosmético artesanal precisa de licença para ser vendido, é verdade? É verdade. Tem que seguir as mesmas regrinhas. Não importa. Testado dermatologicamente. Quer dizer que o produto é seguro para todas as pessoas. Você também já sabe. Mito ou verdade? Eu diria que é um mito e verdade. É mesmo? Porque quando a gente fala todas as pessoas... É muita gente. É muita gente, né? Então, eu diria que é verdade, porque ele é seguro para a maioria das pessoas. Mas pode ter uma pessoa aqui, uma pessoa ali... Que não se dê bem com cosmético. né? Que não vai se adequar àquela formulação. Cosméticos não têm risco à saúde. É mito, né? Mito. Eu acho que todo produto, de alguma maneira, se ele não... Você tá suscetível a ter um risco, uma reação alérgica, uma reação adversa. Eu acho que não dá pra gente dizer que não Mas tem. a reação adversa, a reação alérgica é tudo assim, tipo, ficou mais vermelha a minha pele. Ou pode chegar ao nível de, tipo, fechou minha garganta. Pra cosmético, eu acho que não, porque né? o uso é externo, né? Tá. Pra classificação cosmética tem que ser de uso externo. Você pode ter uma dermatite mais grave, alguma coisa nesse sentido. É mais reação... Não sei, perder o cabelo, de repente. Meu Deus, imagina, cair muito cabelo, cair a sobrancelha. A gente não quer nem pensar, imagina a gente usar um cosmético e, tipo, pra melhorar e o negócio ir de ladeira abaixo. Ô, Bru, a gente vê muito, assim, agora nas redes sociais, que tá uma febre de meninas muito novas usando produtos, né? Tanto maquiagem ou pra fazer skincare, enfim. Os produtos para pele de crianças e de adultos são diferentes? Ou só a quantidade é diferente na formulação? Existem regras diferentes, então todo produto infantil ele tem que ser registrado na Anvisa, ele não pode ser simplesmente notificado. Você tem a composição, com certeza, existem ingredientes que são proibidos. E aí, porque a gente sabe, né, que a criança é muito mais suscetível a reações alérgicas, ou até mesmo o desenvolvimento, algumas substâncias podem causar reações não desejadas. E muito mais quantidade. E de quantidade também. Sim, eles são diferentes. Não dá pra você colocar a mesma coisa pra criança e pra um adulto. Mas, por exemplo, um retinol é proibido pra uma criança. Sim. Você tem que colocar a classe... Geralmente, nesses cosméticos, tá falando que é uso adulto, né? Você tem que dizer lá quando que é pra criança, quando que... Geralmente, uso adulto e pediátrico, uso a partir de 12 anos. Se eu não me engano, a Anvisa considera crianças até 12 anos, de 0 a 12 anos. Tá. Então, você tem que seguir toda uma regra específica para fazer cosméticos para crianças. Tá. E aí, é interessante essa pergunta, né? Porque a gente tá aqui falando do beauty burnout e acho que entra muito nisso. A gente vê essas crianças muito jovens, né? já preocupadas com essa questão da aparência, né? Então, mas
Será que, eu me pergunto, eu não tenho menina, né? Eu só tenho meninos. Então, será que é uma questão de preocupação com a aparência, com, sei lá, quando a menina tem 7, 8 anos? Será que é uma preocupação com a aparência ou será que ela gosta do ritual de beleza, entendeu? Ou será que são as duas coisas? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que hoje também as crianças têm muita informação, muito acesso à informação, né? Então, o que elas veem na internet, as amiguinhas, eu acho que aí junta um pouco das duas coisas. E, óbvio, o exemplo em casa, né? Uhum. Se ela vê a mãe todo dia se maquiando, é natural que ela queira também. Curiosidade também, né? Curiosidade. É normal. Eu acho que o complicado é quando fica em excesso mesmo, né? Quando fica uma questão... Preciso fazer um skincare, eu preciso passar... Sim, gente, absurdo, pelo amor de Deus, né? Você tem que brincar, né? Pra combinar. Não precisa nada. E aí, como que você... Tipo, o que você é mãe de menina... O que você proíbe? Tipo, isso você não vai passar na sua pele porque isso faz mal e isso pode, sabe assim? Eu acho que proibir, eu não diria proibir, mas, por exemplo, a minha filha é pequena, a Isa tem só 4 anos, mas ela agora quer usar esmalte. Uhum. Só que a gente sabe que tem esmaltes para criança e tem os esmaltes para os adultos, por causa da composição. Então, eu acho que vai um pouco também dos pais se atentarem a isso, sabe? Eu acho que você pode oferecer... O mercado infantil é enorme, você pode oferecer alguns produtos para criança, mas desde que ele seja apropriado para sua filha, sabe? Sim, até pensando... Pro seu filho. Eu lembro esse negócio de esmalte, eu acho que quando a gente era pequena, tinha aquele esmalte que a gente pintava, mas saía, né? Sai com água, exatamente. Era uma coisa muito fácil, porque você imagina uma criança de 4 anos tendo que tirar esmalte com acetona. Não, uma e fora isso... Muito... Por exemplo, se a criança chupa o dedo, aí ela vai colocar aquela substância na boca. O que é aquilo? Ela vai acabar ingerindo aquela substância. Então, o que pode acontecer, né? O que pode acontecer? O uso da acetona e tudo mais. Então, eu acho que é super importante os pais ficarem atentos a isso e comprar o que seja adequado para a faixa etária do filho. Uhum. Qual é o pior cosmético? não pior, assim, mas qual cosmético que tem mais substâncias pesadas, assim? Que a gente ama usar, sei lá, o batom, o esmalte, a base, Essa pergunta é difícil. É difícil, porque depende muito de cada formulação. E eu acho que hoje em dia a gente evoluiu muito, né? As empresas se preocupam muito com isso. Principalmente, pensando em criança, a gente sabe que tem muitas ONGs que ficam em cima, falando esse componente pode causar câncer, se usado pode causar isso e aquilo. Até o talco, né? Até o talco, tem muita polêmica sobre talco. Então... Eu acho que as companhias, principalmente as maiores, as empresas maiores, elas estão mais atentas e elas buscam componentes mais suaves, vamos dizer assim, não tão alergênicos. Hoje em dia eu acho que tá melhor do que antigamente. E aí acho que hoje também tem uma onda dos cosméticos serem também tratamentos, né, para as nossas peles. Não falando sobre crianças, mas falando sobre a gente. Sei lá, uma base que trata a pele, esse tipo de coisa. Esses cosméticos, eles têm a mesma eficácia do que se fosse só um creme ou só uma base? Ele tem que provar essa função, né? Então, quando você vai... Então, primeiro, o cosmético, ele só pode agir nas camadas mais superficiais da pele, para ele ser caracterizado como um cosmético. E se você traz uma alegação funcional, você tem que fazer você tem que mandar para a Anvisa um teste que comprove que ele... Então, por exemplo, um anti-rugas. A ruga nada mais vai de uma maneira bem simples. Falta a hidratação da sua pele, ficou ressecado, vai formar uma ruguinha ali. Então, esses cosméticos, de alguma maneira, eles trazem uma hidratação para a pele, então dá uma aparência de uma pele mais hidratada, menos enrugada. Então, você tem que mostrar para a Anvisa algum estudo que comprove que aquela composição realmente ajuda a manter a pele hidratada. Entendi. Dizer assim. Entendi. Você tem que comprovar aquilo. Você não pode não mandar nada. Não. Por exemplo, hoje quase tudo tem ácido hialurônico, né? E aí, eu lembro que, sei lá, ácido hialurônico era tratado assim como, nossa, um milagre, é muito maravilhoso para a pele, não sei o que lá. E hoje meio que tudo tem ácido hialurônico. Basicamente, tudo tá hidratando bem a tua pele, é isso? Exatamente. Quando eu falei isso pra minha dermatologista outro dia, tipo, olha, eu uso esse creme, ela é tudo pra hidratação. Vai hidratar sua pele e vai ajudar a ficar boa aí. É isso. Eu falei, mas é só? Só. Claro que tem a questão da quantidade que você usa também, que é outro limiar, né? Até quanto que ele pode ser colocado ou não, mas é basicamente isso. No
final das contas, né? É hidratação e ponto. É hidratar a sua pele, manter o colágeno aí, fazer Como que eu mantenho o meu colágeno? Me fala. Com creme. creme. Não, mas que ou creme? tomando um colágeno. Mas você acha que tomando colágeno, o colágeno vem pro meu rosto ajuda, e melhora? Né? Não, só aí. Eu acho que você tem que estimular primeiro. Você tem que fazer exercícios, estimular o colágeno na sua pele. Eu estimulo o colágeno fazendo massagem facial sim, primeiro. Também sim. Tá. Colocando mais colágeno na sua pele. Mesmo quando eu coloco colágeno na minha pele, ele consegue penetrar na minha pele numa camada que ele vai ficar lá? É uma pessoa que não sabe sobre isso, pelo amor de Deus. Não, ela tem que ser nas camadas mais superficiais. Ele não vai chegar... O colágeno... Oh, meu Deus, terceira vez que eu bato. Colágeno, nas camadas mais superficiais da pele. Mas ajuda, porque ele vai causar essa hidratação, né? Ele vai ajudar nessa hidratação da pele. É que o colágeno, ele é um componente da pele, né? Uhum. Ele tá presente ali, então... Mas ele tá presente em todas as camadas da pele, é isso? Não sei te dizer se em todas. Mas conforme a idade vai passando... A gente vai perdendo, isso eu não tenho nem dúvida. Que vai caindo então, tudo. A gente precisa ir repondo esse colágeno de alguma maneira. Entendi. Você faz estimulação através de massagem, você pode tomar colágeno, passar cremes. Acho que são uma série de fatores aí que ajudam. Ou pode fazer uns tratamentos dermatológicos que ajudam no colágeno. Sempre, também. né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem muita ferramenta para ajudar, né? Eu acho que é só ficar atento à legalização dessas ferramentas. Sim. Se tiver tudo certinho, não tem por que não utilizar, eu diria. Agora, falando sobre ferramentas, posso te perguntar sobre ferramentas? Pode. Então, se eu souber. Porque, por exemplo, essas ferramentas, esses aparelhos que são ótimos, falam, né, que são ótimos, e são, tipo Ultraformer, Dermav, Liftera, Nuera, Almas. Todos esses também precisam ter esse registro na Anvisa. Sim, esses equipamentos, eles são classificados como dispositivos médicos, medical devices. Tá. E aí, sim, tem diferentes classificações, diferentes tipos, depende... Você tem várias regrinhas que você precisa seguir para conseguir classificar, mas todos eles são regularizados pela Anvisa também. Alguns pelo Inmetro, você precisa ter selo Inmetro também. Uhum. Tem vários órgãos que atuam aí também. E aí, eu não sei se isso existe, tá? Mas, por exemplo, se existirem cópias desses equipamentos e eles não forem regularizados pela Anvisa, e assim como cosmético, essas empresas ou quem está usando também pode ser penalizado. Sim, nossa, com certeza. E isso pode ser bem perigoso, né? Bem perigoso, sim. Porque esses tratamentos, eles mexem numa camada muito... Sim, eles são invasivos, são tratamentos bem invasivos. Porque o cosmético, ele não é invasivo. Uhum. Agora, esses equipamentos, a maioria são invasivos. E podem, tipo, dar queimadura, fazer podem causar várias consequências, Tá. Várias sequências. Bru, adorei nosso papo. Também. Eu acho que foi muito bom saber um pouco mais sobre cosmético, o que é cosmético. Se você tiver qualquer dúvida ainda sobre isso, porque eu acho que eu coloquei aqui as minhas principais dúvidas, mas se você precisar saber aí alguma dúvida específica, enfim, manda lá no nosso Instagram, ou a Bruna também, se quiser mandar para ela, direto para ela responder. Eu acho que pra gente que gosta de cosmético, esse é sempre um assunto muito bacana, né, Bru? Eu sou apaixonada, né? Falou em regulatório, então, tá na minha área. Então, falou em regulatório, a maioria das pessoas quer fugir. Mas eu acho importante a gente conhecer um pouco e saber o que observar mesmo nos cosméticos que a gente está usando no dia a dia, para eles sempre deixarem a gente linda e maravilhosa e não causar nenhum tipo de desconforto na nossa pele. Bru, muito obrigada mesmo por ter vindo. Obrigada a você, Carol, pelo convite. Obrigada a você por ter acompanhado. Te convido para seguir a gente no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Spotify. Então eu quero que você sempre esteja com a gente, porque aqui a gente traz os melhores convidados, os mais interessantes para falar sobre beleza. E se você tiver alguma sugestão de pauta, se tiver alguma dúvida, manda para cá que a gente responde. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.